esse estudo do livro de Apocalipse, ele vai longe, porque só nos 3 primeiros capítulos vai tomar da gente quase 2 meses, porque são 7 igrejas, mais a introdução, são 8 lições, e depois nós vamos entrando dentro daqueles temas mais complexos um pouco, né? Pai, fala conosco, Deus, nós pedimos Tua graça, Tua bênção sobre esse estudo, pedimos a Tua unção, e que haja, Senhor, acima de tudo, edificação das nossas vidas. É o nosso clamor e a nossa necessidade, em nome de Jesus, amém. Tiatira, uma igreja, ou parte da igreja, comprometida com doutrina falsa, e é isso que a gente vai ver hoje. Apocalipse capítulo 2, leitura a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O versículo-chave dessa perícope é esse: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então, o alvo dessa lição é que a gente possa perceber a necessidade de aprendermos a identificar os falsos ensinos que eles acabam sendo infiltrados dentro das igrejas e combatê-los com veemência no nome do Senhor e com a autoridade da palavra de Deus. Então, para a gente ter um pano de fundo aqui sobre a cidade de Tiatira, Champlin ele faz uma descrição da cidade, e tem outras fontes também que me ajudaram. Tiatira era uma cidade da província romana da Ásia, a área hoje ocupada pela Turquia. Atualmente a cidade se chama Aksar. Pelo fato da cidade estar situada num longo vale que se estendia por 64 quilômetros, que conduzia até Pérgamo, ela não contava com nenhuma defesa natural, as montanhas, né, nada. Essa cidade ela tem uma longa história de destruição e reconstrução, essa cidade, Tiatira. Originalmente habitada pelos soldados de Alexandre o Grande, ela era um pouco mais do que um posto militar avançado que servira para guarnecer a cidade de Pérgamo,
Era uma junção importante no sistema rodoviário dos romanos, que se apropriaram então da cidade, né? Estando situado ali perto de Pérgamo, capital da província, e dali para as demais províncias orientais. Comercialmente, era uma cidade próspera, indústria de tintas, fábricas de roupas, cerâmicas e objetos de bronze. Mas, politicamente, nunca conseguiu grande importância, sendo a menos importante das 7 cidades para onde o livro de Apocalipse foi originalmente enviado. Lídia, só para nós entendermos, né? Lídia, ela vinha dessa cidade para fazer os seus negócios, né? E ela foi convertida no ministério do apóstolo Paulo. Ela vinha dessa cidade, Lídia, está lá no Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16, verso 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, então nos escutava. Foi quando o Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia, e foi ali a conversão de Lídia. Ela era dessa cidade, vendia tinta, púrpura, ela tinha esse trato. Então havia em Tiatira, a gente percebe que tinha aqui grupos organizados de artesãos, profissionais semelhantes a profissionais, né, de hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã. E nesse estudo, então, 5 destaques que nós vamos observar nesse estudo aqui, que a gente vai fazer. Primeiro, o destaque de Cristo, como Cristo se apresenta à igreja. Depois, os elogios que Jesus faz à igreja e as repreensões de Jesus à igreja de Tiatira. Em quarto lugar, as consequências do pecado. E em quinto lugar, as promessas que Jesus faz à igreja. Então, o primeiro ponto, primeiro destaque, como é que Cristo se apresenta à igreja. Então está aqui no verso 18, né? Ao anjo da igreja escreve essas coisas, diz: o Filho de Deus, como se apresenta, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Essa expressão, o Filho de Deus, ela aparece no livro de Apocalipse, ela aparece exclusivamente nesse texto e nenhum mais outro do livro de Apocalipse. E um termo que é comum, não é, nos outros livros, nos outros evangelhos, no Evangelho de João, em outras partes do Novo Testamento. E ela é uma declaração da divindade de Jesus, né? Jesus é o Cristo, é Deus, o verdadeiro Deus. Ele está reiterando aqui a sua divindade, a sua autoridade e a sua divindade. Em Hebreus capítulo 3, verso 6, diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes a fé, ao fim a ousadia e a exultação da esperança. E ele se apresenta então como filho de Deus e faz uma descrição, né? João faz uma descrição, como olhos como chama de fogo. Essa expressão, ela é repetida mais 2 vezes no livro de Apocalipse, e aqui a expressão é aquele que tem a percepção perfeita e profunda de todas as coisas. É os olhos que perscruta, né? Nada escapa do juízo de Cristo, nada escapa do juízo de Deus, né? Os seus olhos são instrumentos que prova os homens, conforme está escrito lá no Salmo 11, verso 4, os seus olhos estão atentos e suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então João faz essa descrição. E Champlin, ele faz um comentário sobre os olhos de chama de fogo. Champlin faz 2 destaques aqui. E também depois nos pés de bronze, mas ele destaca 2 coisas. Primeiro, Champlin diz, indica discernimento penetrante. Discernimento penetrante. Quanto o verdadeiro caráter de cada crente. Porque nós aqui podemos desempenhar um papel, mas Cristo, os olhos de chama de fogo, ele tem esse discernimento penetrante, bem
como o real estado de cada igreja local. Ele sonda os pensamentos e intuitos do coração e a motivação dos nossos atos. E Champlin diz, e desenterra todos os vícios ocultos do nosso ser. Assim, o melhor exemplo, ilustração aqui é a ilustração do super-homem, né, que tem aquela visão que enxerga tudo, só não enxerga por trás do chumbo, né? O super-homem, né? O Superman, Christopher Reeve. E um segundo ponto que Champlin destaca é que essa expressão, ela é inerente à ameaça de um julgamento escaldante. Os olhos, como chama de fogo, é um julgamento escaldante. É o poder ilimitado que pertence exclusivamente ao Filho de Deus, o qual nós chamamos de Cristo. E nós temos uma referência disso no livro de Daniel. Daniel capítulo 10, versos 5 e 6, diz assim: levantei os olhos, essa é a visão de Daniel, né? João está tendo uma visão, Daniel teve uma visão. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. É a visão que Daniel teve, e a gente sabe que Daniel também tem um comportamento do seu livro das últimas coisas, né? Doutrina das últimas coisas, escatologia. Então, nas Escrituras, o fogo, ele está relacionado frequentemente como um símbolo da ira divina, do julgamento de Deus, né? Que vem sobre os filhos dos homens. E o Filho de Deus é aquele que tem o discernimento para saber como e quando deve julgar. Então, a outra referência aqui é os pés semelhante ao bronze polido. Essa expressão revela o poder que ele tem para esmagar os seus inimigos, debaixo dos seus pés. Jesus efetua todo o julgamento de Deus contra o pecado. Para uma cidade onde havia muitos artesãos, essa descrição era uma combinação perfeita para chamar a atenção das pessoas que faziam parte ali da cidade, a mensagem que Jesus está falando sobre o poder de Cristo. Champlin, então, ele chama a atenção aqui para um imperativo moral. Quando ele fala do bronze, né, os pés como bronze, Êxodo capítulo 38, verso 3, diz assim: fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos os utensílios de bronze os fez. O altar era o lugar do sacrifício, né? Então, o altar de holocausto era coberto de bronze, os seus utensílios todos eram feitos do mesmo material. Os pés ardentes de bronze aqui, então, são uma clara referência ao juízo divino. No altar era imolado, era queimado aquele cordeiro que era sacrificado, que era imolado e tudo mais, né? E aí, algumas referências desse juízo, Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Cristo que vai ferir a cabeça. Cabeça de quem? Da serpente, cabeça de Satanás. Romanos 16, 20 diz: e o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés, a igreja, né, e é uma referência a Cristo, que é o corpo de Cristo, a Satanás, e a graça do Senhor seja convosco. Então, Jesus, com os pés de juízo, ele está se locomovendo por entre a sua igreja para exercer a sua autoridade disciplinadora sobre o pecado.
Nas páginas iniciais de Apocalipse, Jesus se apresenta como o santo guerreiro celestial, aquele que prepara o seu povo para conquistar os seus inimigos, né? E exorta a igreja a ouvirem o que o Espírito tem a dizer. Nós somos essa igreja, o Espírito Santo está falando conosco. E essa é uma carta que era tanto atual quanto futura, porque é uma carta endereçada à igreja, e você e eu fazemos parte da igreja. Então, veja, para a nossa reflexão, né, se Jesus se apresenta à igreja em Tiatira como Filho de Deus e o juiz de uma forma incontestável, aquele que vê o invisível e que julga todas as coisas com sua autoridade e poder, como que Jesus tem nos enxergado? Como que Jesus tem nos enxergado? Nós vamos chegar aqui isso é como Jesus está se apresentando. Ele se apresenta à igreja dessa forma. Ele é aqui como o justo juiz, aquele que defende, mas aquele que pune, aquele que defende a igreja, porque você percebeu na leitura do nosso texto, do texto base, que ele pune os filhos de Jezabel, que são aqueles que têm a doutrina, a doutrina que é condenável, mas tem uma ala da igreja que não, e eles dizem, vocês precisam conservar o que tem. Ele pune, mas ele é aquele que defende também, é assim como ele se apresenta. Então, o segundo destaque desse estudo são os elogios dessa igreja. Olha os elogios dessa igreja, versículo 19. Conheça as tuas obras. O elogio de Cristo a essa e as outras igrejas mostram que Jesus, ele é justo. Jesus, ele não esquece o nosso trabalho, o teu trabalho no corpo. E é interessante, olha gente, você percebeu que tem uma ala da igreja que está sendo disciplinada, chamada a atenção, e tem uma outra ala que Jesus fala, vocês conservem o que tem. O teu trabalho e o meu trabalho no Senhor não é em vão. O nosso trabalho não é em vão. E Jesus, então, ele é justo. Nossa, que assovio que deu aqui agora. Jesus, ele é justo com o trabalho da igreja. Então, o seu trabalho não é em vão. O teu galardão, a tua recompensa está guardada. Então, veja bem, aqui Jesus mostra, o João mostra, que a igreja era uma congregação ativa, uma igreja que não havia esfriado. Ela se tornou cada vez mais ativa no seu serviço, e a sua motivação correta, amor e fé. Conheço o teu amor, conheço a tua fé. É isso que Jesus está dizendo. O amor é o princípio fundamental da vida cristã, da nossa motivação. E a fé é aquilo que nos movimenta, né? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 22, verso 37, Jesus está dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso aqui é o chamar de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa era uma igreja que ama, uma igreja que tem a marca do amor. Veja, faltava amor para a igreja de Éfeso, não faltava amor para a igreja de Tiatira. Era uma igreja que amava. Jesus reconheceu essa qualidade na igreja. E era uma igreja que tinha fé. Jesus diz, conheço a tua fé. Aqui o termo, ele parece se referir mais do que confiança, mas fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não apenas confiança e na segurança, mas fé na pessoa e na obra de Cristo, naquilo que Jesus Cristo fez. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Essa igreja tinha fé, era uma igreja que caminhava pela fé. Esse tipo de fé
é que torna os servos de Deus abundantes na obra do Senhor, e essa igreja era uma igreja abundante na obra. 1 de Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58, diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então veja, fomos criados, a palavra de Deus diz que fomos criados por Cristo para as boas obras. E Efésios fala isso, né? Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É o que diz a palavra do Senhor. E Jesus fala assim: conheço o teu serviço. Essa igreja, se é que a gente pode falar assim, ela certamente tinha um ministério relevante na cidade, reconhecido. Pode-se dizer que a membresia era envolvida com os projetos da igreja, com os trabalhos da igreja, com os serviços da igreja. Provavelmente havia dinâmica, perseverança, uma igreja próspera, uma igreja em que seus membros se envolviam, faziam parte, estavam presentes. O serviço demonstra a dedicação da irmandade, o amor que eles tinham pelo Senhor e pelo próximo. Uma outra característica positiva, elogio: conheço a tua perseverança. Paciência e resistência constante. Veja, é interessante que não é mencionado nenhuma perseguição que atingia todos os cristãos naquela época. O perigo dessa igreja, o perigo que ameaçava a igreja, não era um perigo que vinha de fora, mas um perigo que vinha de dentro, que nós vamos entrar daqui a pouco. Um perigo que vinha de... Ele fala: conheça as tuas obras cada vez mais abundantes. Em vez de esfriar essa igreja, uma igreja que se tornava cada vez mais abundante no serviço. Em muitas congregações, as questões internas fazem, muitas vezes, esfriamento, mas isso não acontecia ali. E William Barclay, ele vai comentar e vai dizer o seguinte: na superfície, a igreja de Tiatira, é o que ele vai falar, é o raio-x que ele faz da igreja. Parecia uma igreja forte, florescente. Qualquer visitante ficaria impressionado com a sua vitalidade e energia, por sua aparente liberdade e por sua paciência. Um templo cheio de gente em suas reuniões, um verdadeiro fervor de energia, um dínamo de atividade na igreja. Mesmo assim, isso não descreve uma igreja totalmente sadia. No caso, ele coloca aqui uma igreja verdadeira. E com todas essas qualidades, e não descreve uma igreja sadia, uma igreja verdadeira, porque nós vamos entrar aqui nas repreensões que Jesus faz acerca dessa igreja. E todas as vezes que a gente está falando, nós estamos fazendo um raio-x das igrejas do Apocalipse, que eu creio que é um raio-x da igreja do hoje. Eu creio que nós temos um pouco de cada uma dessas igrejas, daquilo que Jesus elogia e daquilo que Jesus chama a nossa atenção. E nós precisamos fazer uma autoanálise, como diz o apóstolo Paulo: examine-se cada um a si mesmo. Não é? Então esses são os pontos positivos dessa igreja, os elogios que Jesus tece. O juiz, o verdadeiro juiz, o reto juiz, aquele que tem os olhos como de chama, ele olha e ele faz um raio-x dessa igreja e vê se essa é uma igreja que tem fé, essa é uma igreja que ama, essa é uma igreja que tem serviço, é uma igreja que tem labor, os membros estão envolvidos. Mas no verso 20, ele diz: tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. E aqui Jesus começa a repreender a igreja. Os elogios que foram ditos pelo Senhor não significam de forma alguma que ali não tivessem erros que deveriam ser corrigidos urgentemente.
Satanás estava ativo, né? Bastante ativo em toda a Ásia, e na época em que essas cartas foram escritas às igrejas, Satanás estava ativo. Ele atuava nas sinagogas. Então, olha só, Satanás atuava nas sinagogas de Esmina, Filadélfia, Pérgamo, Tiatira. Olha aqui, Apocalipse 2:9. Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa é uma palavra que é uma palavra para Esmirna, sinagoga de Satanás. Filadélfia, farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desse que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer o que eu te amei. Apocalipse 2:13, conheças o teu lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Então, veja, em Pérgamo, Satanás tinha um trono. Como que João vê essas coisas? Em Tiatira, tinha uma profetisa que era Jezabel. Então, o problema principal daquela igreja era tolerar o ensino dessa falsa profetisa. O problema dela estava dentro da igreja. O nome dela era Jezabel. E é interessante que aqui eu parei um pouquinho nos comentaristas, porque não se sabe ao certo a sua identidade. Champlin, ele vai dizer o seguinte, que os comentaristas não descartam a possibilidade de que Jezabel tenha sido uma mulher real, líder de um partido dentro da igreja de Tiatira, e nesse caso afirmativo, não há de se duvidar que seria de alguma seita gnóstica, licenciosa, e a gente ouviu um pouco sobre o gnosticismo, que deitava e rolava, né, com tudo, inclusive prostituição e tudo mais. Se havia mesmo uma mulher naquela igreja com esse nome, ou se a citação é simbólica, não se pode afirmar não se pode assim fazer uma afirmação, mas existem também os comentaristas que vão falar que essa Jezabel é aquela que vem no espírito de Jezabel, porque ela nos faz lembrar da Jezabel, que era casada com Acabe, seu marido, né, e todo Israel que acabou se deixando levar, deixando o verdadeiro Deus e se voltando totalmente contra Baal. E interessante que quando Israel fazia isso, Deus chamava que Israel estava se prostituindo. Então nós temos alguns casos aqui, alguns textos que eu separei, pequenos. 1 Reis 18:13 diz assim, 18:13, acaso não disseram a meu senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? Essa Jezabel que matava os profetas do Senhor. E em 1 Reis 18:18, respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, respondendo a Acabe, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Então o nome Jezabel, ele chega a ser sinônimo de prostituição e de bruxaria. Segundo Reis, capítulo 9, verso 22, sucedeu que vendo Jorão e Jeú perguntou, há paz em Jeú? Ele respondeu, que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então, esse nome Jezabel, que é muito conhecido, que já vem desse tempo, que fez com que o profeta Elias entrasse, inclusive, numa depressão, querendo e desejando a morte para si, muitos dizem que essa Jezabel é aquela que vem no espírito de Jezabel, e que estava ali em Tiatira ensinando essas coisas, e que fazia parte daquela
heresia gnóstica, a qual João muito combateu. O próprio João, que escreve aqui, combate nas suas cartas essa heresia. Então Jezabel de Tiatira, de forma semelhante, seduzindo os cristãos à prática da idolatria e da prostituição. E há duas condenações sérias que são feitas aqui. Primeiro, Jesus está condenando aqui a imoralidade sexual. Não se sabe se devemos interpretar essa expressão literalmente, fornicação ou prostituição, ou se ela tem uma conotação espiritual com relação à infidelidade de Deus, que é a idolatria. Mas se o caso é de uma heresia gnóstica, possivelmente Jesus está condenando aqui a prostituição, a fornicação. Não há dúvida disso, não há dúvida de que a infidelidade de Deus é chamada também de adultério e fornicação. Todas as vezes que Israel se voltava contra Deus e abraçava os deuses estranhos, Deus estava dizendo que aquele povo estava adulterando, fornicando, se voltando contra ele. Êxodo capítulo 34, verso 15: para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os seus deuses, está vendo que é espiritual aqui? E lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Então, quando o povo deixava, Deus falava de prostituição, né? Porque é trocar o falso pelo verdadeiro, né? É trocar o falso pelo verdadeiro. A instrução de Jezabel tinha como propósito ensinar as coisas profundas de Satanás. Esse era o propósito. Ela ensinava fornicação, talvez para ajudar os crentes a assimilarem as formalidades e os rituais pagãos, porque os rituais pagãos tinham essa prática. Eles tinham essa prática. A gente viu, ou deve ter feito algum comentário no estudo da primeira carta de João, das prostitutas cultuais que tinha na cidade lá no Paternon, ali na cidade de Corinto, em Atenas e tudo mais. Então, esses rituais faziam parte da falsa adoração. Então, se a igreja de Tiatira tivesse seguido as instruções de Jezabel, teria por fim negado que Jesus era o Filho de Deus. E assim, a infidelidade a Cristo estaria produzindo uma igreja desviada da palavra do Senhor. Então, Jesus condena e também Jesus condena a carne sacrificada. Primeiro, essa conotação da imoralidade sexual, e Jesus condena aqui a carne sacrificada a ídolos. Um dos grandes problemas para a igreja naquela época era a carne sacrificada a ídolos. Podia um cristão comer carne sacrificada a ídolos num tempo pagão? Paulo se ocupou desse assunto e ele diz que o ídolo nada é de si mesmo, para os cristãos, mas para os não crentes era um sacrifício a demônio. Paulo diz, para os cristãos isso não é nada, mas para os não cristãos aquilo era sacrifício a demônios. E Paulo vai escrever em 1 Coríntios 8,4: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. E em 1 Coríntios 10,18, considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Então a igreja aqui não tinha dúvida de qual era o dever do cristão com relação a essas práticas. Atos 15, versos de 28 a 29, registram uma decisão que em concílio a igreja toma e que todos conheciam com relação a esse assunto. Atos 15, 28 a 29 diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Essa é a decisão de concílio. Quando houve
quando houve dúvida, quando houve um problema lá em Antioquia, eles mandaram representantes para que os apóstolos dissessem o que nós vamos fazer, o que nós devemos ser circuncidados ou não, e essa foi a orientação da igreja. Essa é a orientação que a igreja dá. E boa parte da igreja de Tiatira permaneceu fiel, não tolerou a doutrina de Jezabel. Então, olha o que diz aqui no verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, eu não vou colocar outra carga sobre vocês. Então, para nossa reflexão, nós precisamos ter cuidado com os falsos profetas, e precisamos conferir na palavra aquilo que está sendo dito do púlpito, independente de quem está dizendo, porque quem tem autoridade não é aquele que está dizendo, quem tem autoridade é Jesus Cristo, quem tem autoridade é a palavra, e a palavra, ela precisa ser comparada com a própria palavra. Se não estiver em conforme com a palavra, precisamos rejeitar a palavra. É interessante uma expressão que eu ouvi esses dias, Billy Graham, que foi um grande evangelista, acho que um dos grandes evangelistas dos últimos tempos, né? Com relação a línguas, não tem a ver com o texto aqui, mas ele vai falar sobre o dom de línguas. Ele diz o seguinte: o verdadeiro crente, ele diz, não é aquele que fala, o verdadeiro sinal do crente não é aquele que fala em línguas estranhas. Esse não é o verdadeiro sinal de quem é batizado pelo Espírito, mas é aquele que domina a sua língua. É interessante isso aí, porque isso tem a ver com o tratamento do nosso caráter. A gente é batizado, sai falando em língua e tudo mais, mas depois não domina a própria língua e sai com a língua incendiando uma floresta inteira, como diz Tiago. Então fica registrado aqui as repreensões de Jesus a essa igreja de Tiatira, né? E em quarto e penúltimo ponto da nossa reflexão, as consequências do pecado para a igreja. Veja, no verso 21, Jesus fala assim, eu estou dando tempo para que se arrependam. Eu dei tempo para que houvesse arrependimento. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eu dei tempo. Aquela igreja recebeu tempo suficiente para arrepender-se, para mudar o seu comportamento, mas aqueles que estavam na prática do pecado ignoraram a exortação. Jesus nos exorta, o Espírito Santo nos exorta. E quando nós ignoramos a exortação do Senhor, o julgamento vem. A mão de Deus pesa sobre a gente. O julgamento de Deus, talvez você e eu já questionamos algumas situações que acontecem no nosso meio, na nossa nação, ou em determinado comportamento que a gente percebe na igreja. Quando eu falo na igreja, não apenas na nossa denominação, mas na igreja de modo geral. Mas por que Deus não pesa a mão? E é interessante porque Champlin, ele comenta dizendo o seguinte, que os julgamentos de Deus raramente sobrevêm imediatamente a fim de corrigir um crime ou um pecado. Raramente vem imediatamente. Pode vir, mas é raro. E ele diz que isso se dá devido ao amor de Deus, que permite tempo para que haja arrependimento no nosso coração. Então veja, nós temos vários casos, podemos pegar desde Noé, o julgamento de Deus não veio imediato, demorou anos em Noé pregando o Evangelho, muitos não se arrependeram. Quando Deus repreende Saul,
O juízo e o castigo não veio imediatamente sobre a vida de Saul. Saul ainda reinou 40 anos, mas não houve arrependimento no coração de Saul. E Deus levanta Davi. E isso se dá por causa do amor de Deus. Ele dá tempo ao meu coração que é duro, para que eu possa reconhecer o meu erro, o meu pecado e voltar. Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. A cada manhã. É um Deus misericordioso. Então, muitos perguntam, por que Deus permitiu isso? Por que acontece? Porque Deus está dando tempo para que haja arrependimento no coração humano. Porque a vontade de Deus é que todos se convertam, todos se arrependam, que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Então Deus dá tempo para que haja arrependimento. Mas como não encontra arrependimento no coração, no caso dessa profetisa e dos seus seguidores, olha o que vem as consequências. Eis, verso 22, eis que eu a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aqui a punição é sobre ela e sobre os seguidores. Então, veja, essa não era apenas uma cama de prostituição, já que ela já estava nessa cama, mas era a cama do sofrimento e da dor, era a cama da tribulação. Champlin, ele vai dizer o seguinte: leito de angústia, tribulação do que ela havia feito. O prazer, pois, seria transmutado em dor, transmutaria a cama dela de prostituição em cama de angústia. É isso que ele fala. E ele diz, então, e o texto diz, no verso 23, matarei os seus filhos. Quem são os filhos? São os seguidores, não é os filhos dela naturais, são os seguidores. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Esses filhos de Jezabel seriam aqueles que seguiam e praticavam os ensinos dela, a falsa doutrina. Ou seja, o Senhor traria juízo sobre os seguidores e os promotores da falsa doutrina. Mas ele está aí, por que está acontecendo? Deus está dando tempo para se arrepender. Não há arrependimento, o juízo de Deus vem. E veja, e aqui é interessante porque não é uma ameaça de fora, uma ameaça de falsos mestres que se infiltram dentro das igrejas. E por isso que o alvo, quando eu disse o alvo da nossa lição, é que a necessidade de aprendermos a identificar isso e combater isso, e ter a ousadia do Espírito de dizer, não, isso não está certo, isso está errado, essa prática não condiz com a palavra de Deus. Jesus, ele nos ensina que nem todos aqueles que estão dentro da igreja, ou que fazem parte da igreja, nem todos que estão dentro da igreja fazem parte da igreja. Eu peguei 2 textos só para a gente analisar. João 8,44, Jesus diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está repreendendo aqui aqueles que se diziam da igreja, parte da igreja. Mateus 7, 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Não expelimos demônios? Não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês todos que praticam a iniquidade. Então todas as igrejas conhecerão,
quando o reto juiz fazer pesar a sua mão, né? Então aqui nos diz que outras igrejas saberiam que Jesus julga. Portanto, veja, que o Senhor nos dê esse discernimento. Mas como que a gente vai saber? Conferindo na palavra, lendo a palavra, porque é a palavra que interpreta a própria palavra. A pessoa não interpreta a palavra, não. O pastor não tem essa competência. Isso é uma competência do Espírito Santo. E é a palavra que interpreta ela mesma. E a palavra de Deus diz que o profeta está sujeito ao próprio profeta. E precisamos ser reprovados e repreendidos, se preciso for. Pedro foi repreendido por Paulo. Aí eu resisti Pedro, você está errado. Quando houve aquela situação lá, onde Pedro acabou se apartando dos irmãos. E por fim, Jesus faz promessa, né? Ele diz aqui, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá, as reduzirá aos pedaços, como se fossem objeto de barro, e assim por diante. Ao vencedor, esse é um elemento comum de cada uma das cartas do Apocalipse. Ao vencedor, aquele que perseverar. E qual que é a vitória? A nossa vitória é Jesus. Jesus é minha vitória, Jesus é minha vitória, a ti, Jesus, eu canto glória, aleluia. A nossa vitória é Jesus Cristo. Esse é um elemento comum que aparece em todas as cartas. Em cada caso, o vencedor é aquele que dá atenção às advertências de Jesus. Aquele que dá ouvido, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é aquele que dá atenção às advertências, às instruções e às considerações que Jesus está fazendo aqui. O vencedor é aquele que guarda as obras de Jesus, e é aquele que guarda até o fim. As obras de Cristo eram totalmente diferentes das obras de Jezabel. Ele lhe dará o que? Promessa, autoridade sobre as nações. Ao vencedor que guardar até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações. Jesus dá aos seus fiéis o privilégio de participar do vitorioso reino, cujo rei é Ele mesmo. É Ele mesmo. Como está registrado lá em Salmos, capítulo 2, versos 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegria, alegrai-vos nele com temor, com tremor. Beijai o filho, para que esse não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmos 2, 8 a 12. Em Efésios 2, 6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a terceira promessa aqui, dar-lhe-eis a estrela da manhã. Em Apocalipse 22, 16 diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20, nós lemos, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. E esta é uma belíssima profecia da glória celeste, nós encontramos em Colossenses e 1 de Pedro, nós concluímos aqui. Colossenses 3, 4.
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós também sereis manifestados com Ele em glória. E a 1 de Pedro 5,1, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda comparticipante da glória que há de ser revelada. Então, conclusão, irmãos, ainda Jesus é aquele que anda no meio da sua igreja, tem os olhos como chama de fogo, vê tudo, faz distinção de tudo, absolutamente, entre os servos, seus servos e os servos de Satanás. O Senhor, Ele sabe, conhece o nosso coração, o Senhor faz o raio-x, e os discípulos de Jesus estão guardados, garantidos, para reinar com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.